Olá, aqui é o professor Tião Borba. Venho aqui discutir com vocês um pouco a fala do presidente Lula com relação ao conflito no Oriente Médio entre Israel e os palestinos. Palestinos, lê-se mais especificamente o Hamas, né, que o conflito começou a se processar, pelo menos esse último, a partir do atentado do Hamas, e Israel começou a responder com bastante força. E essa força não vem atingindo só o Hamas, mas já a gente tem 30 mil civis atingidos, né, mortos, né, a grande maioria deles mulheres e crianças, e entre mortos e feridos já chega a uma escala de 100 mil pessoas. Então ali tem uma tragédia humanitária, a situação é bem preocupante ali na região da Palestina, e já temos muitos debates em relação, né, se é certo o Lula ter falado de uma maneira tão veemente, não é certo. O fato é que ele foi a liderança internacional que falou de uma maneira mais dura com Israel. Nenhum outro país falou da maneira que o Lula falou, né? Só para recobrar a questão, como ele se posicionou, ele falou basicamente que o que Israel vem realizando com relação aos palestinos é algo que pode ser delineado como um genocídio, tal qual os nazistas fizeram com os judeus lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a imprensa, de uma maneira geral, internacionalmente, não vem atacando o Lula, tampouco as outras lideranças internacionais. Isso é uma peculiaridade da imprensa brasileira e, obviamente, dos políticos de oposição, que qualquer problema que o Lula, qualquer AUE que ele faça, né, de um posicionamento mais dissonante, ele é atacado, né? Tanto que a oposição levou lá pedido de impeachment, etc. Mas não acho que isso vá prosperar, mas o importante é a gente entender por que, né, a fala do Lula, né, se a gente pode levar para um lado que ele errou ou não errou, foi pensada ou foi impensada. Aí três aspectos que eu quero discutir com vocês. O posicionamento da imprensa brasileira, né? Porque a maioria das pessoas consome a imprensa nacional, poucos consomem a imprensa internacional. Segundo, como funcionam as relações internacionais. Terceiro, aspectos históricos, né? Porque aí a gente vai avalizar se a gente pode realizar a comparação ou não que o Lula colocou. Primeiro aspecto, a imprensa brasileira tem uma parte lá de opinião, né? A linha editorial dela. E a gente percebe já de muito tempo que tem um posicionamento bastante próximo aos jornais, né? A imprensa norte-americana, estadunidense, americana, como você queira chamar. E a imprensa nos Estados Unidos basicamente tem duas linhas editoriais. Uma mais progressista, ligada ao posicionamento ideológico do Partido Democrata, e a outra parte mais conservadora ligada ao Partido Republicano. Mas em aspectos internacionais, existe muito pouca diferença do cidadão médio americano ou dos jornais, etc., que os Estados Unidos têm uma ação gritantemente errada na sua interferência no mundo afora, né? Então, assim, tem um conflito lá no Oriente Médio, né? Por exemplo, com Israel. Israel é um parceiro de longa data com os Estados Unidos por questões históricas. Questões históricas quais? Estados Unidos conta com uma grande comunidade judaica, tem tanto judeu nos Estados Unidos quanto Israel, isso é um aspecto importante. Os Estados Unidos entendem Israel como estratégico para ações militares e de alavancagem de recursos naquela região ali do Oriente Médio, existe uma proximidade com a Europa e com a Ásia. Então, Israel ele é visto pelos americanos, como o ministro na década de 80 falou, é o quê? É um porta-aviões inafundável, né? Porque ele está preso ali ao continente, os Estados Unidos vai injetando dinheiro em Israel e ali se forma uma aliança muito forte e ele tem todo um posicionamento estratégico ali. E como a imprensa, o cidadão médio americano, enxerga que os Estados Unidos ideologicamente têm que levar a democracia para o mundo, ou, né, criar relações que estabeleçam vantagens para os Estados Unidos de uma maneira nacional, a imprensa, de uma maneira geral, há pouco, né, fala, né, das atitudes imperialistas dos Estados Unidos, né? E quando existem problemas humanitários e tudo mais, ela tem muita dificuldade em denunciar essas atitudes do governo. Assim, tipo, a gente pode lembrar, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Isso foi muito mais uma ação de movimentação da sociedade civil do que, por exemplo, um movimento da imprensa, né?
Existiram horrores que começaram a acontecer lá no Vietnã, crimes de guerras e tudo mais, só depois de muito martelar, setores da sociedade começaram a martelar muito veementemente que eles começaram a se posicionar. E a imprensa brasileira compra essa linha editorial e é essa explicação que eu não sei por quê. Não faz o menor sentido. Não é espantoso, porque a gente sabe de longa data que a imprensa brasileira se comporta dessa maneira, mas ao mesmo tempo é espantoso a falta de capacidade de análise dos articulistas políticos, as pessoas que escrevem sobre relações internacionais. Falta uma questão de formação gritante nos jornalistas brasileiros. Não é possível. Porque se você estuda um pouco mais de ciência política, de história, geografia, economia, não sairiam tantas bobagens e um atrelamento acrítico a uma linha editorial internacional, que não faz o menor sentido para o Brasil. Então, assim, isso que é o espantoso, é a falta de estudo ou a capacidade de análise, né? 30 mil, 30 mil civis mortos de maneira sistemática, a pessoa começou a rasgar a tanga porque o Lula falou que aquilo ali é um genocídio, ele não falou nada demais. Aí entra no seguinte argumento, que a imprensa brasileira vem falando, que é falso, que eu vou explicar, que entra no nosso segundo ponto, das relações internacionais. Como que funcionam as relações internacionais? Você é amigo, forma alianças porque fulano é bacana, ele é uma pessoa legal, é um país legal, a gente gosta de ir lá, viajar pelas praias de uma localidade, apreciar a cultura, a comida? Não, não é isso, né? A relação internacional é uma relação, né, entre os países prática, pragmática, de custo-benefício. O quanto que essa aliança me proporciona adquirir recursos, posicionamentos estratégicos, ganhar dinheiro, alavancar negócio das empresas privadas. Então é nesse sentido que funcionam as relações internacionais do Brasil. E isso de muito tempo, não é uma especificidade do governo Lula, isso vem atravessando governos e governos. Pega desde o final do século XIX até o século XXI, talvez tirando ali aquela época ali do Bolsonaro, que falava I love you pro Trump, né? Aquela maluquice toda, né? Mas, de uma maneira geral, o Itamaraty, nas relações internacionais, são relações bastante práticas. E nessas relações bastante práticas, faz todo sentido o Lula falar isso. Por quê? A imprensa, algumas pessoas ouvi falando também na internet, é o seguinte: ah, não, o Brasil vai perder oportunidades de negócio e tudo mais. Quando o Lula fez aquela frase, ele tinha acabado de sair de uma reunião com os países árabes. Se a gente for ver as contas externas brasileiras, o Brasil tem relações muito mais próximas e lucrativas com os países árabes, lembrando os palestinos, né? Ali. Né, são próximos aos árabes, né, de uma maneira geral, né, pelo menos a percepção geral. Então faz muito mais sentido o Lula se posicionar daquela maneira que do que ficar quieto, fazer, contemporizar a ação de Israel e tudo mais. Então, os árabes estão entre os 10 melhores parceiros comerciais do Brasil. Israel, ó, lá para trás. Né? Israel tem força lá com os Estados Unidos, né? É quem protege eles. Agora, o Brasil não tem o porquê de não se posicionar. E mesmo que tivéssemos grandes relações com Israel, né? Só a título de comparação que eu lembrei agora, o Brasil tem relações mais lucrativas, tem que contemporizar muito mais com a Argentina do que com Israel, para vocês terem uma ideia. A Argentina é um parceiro comercial muito mais interessante para o Brasil que Israel. A gente pensa, não, a Argentina tá um caos, né? Muda presidente toda a eleição, tá um problema danado, mas lá é uma relação muito mais estratégica com o Brasil, né? Que do que Israel. Então, assim, faz o menor sentido. Agora, por questões humanitárias, internacionais, de defesa da democracia, que é o segundo aspecto na escala de hierarquia de importância, né? Primeiro são recursos, custo-benefício, o segundo são os valores. Aí entra, né? O que Israel vem realizando, o Brasil tinha que realmente se posicionar de maneira veemente. E os países europeus calam a boca, de uma maneira geral, até os Estados Unidos está sendo mais duro com Israel. E o Brasil se posicionou de maneira correta, né? Rechaçando as atitudes de Israel, que vem o quê?
limitando a entrada de alimentos, limitando a entrada de médicos, qualquer tipo de assistência humanitária, empurrando grandes contingentes populacionais de um território para o outro, quer dizer, expulsando as pessoas dos seus territórios, fazendo anexação de território ali em Gaza de maneira irregular. E isso está tudo já denunciado nos organismos internacionais, né? Isso são crimes de guerra e não tem por que o Brasil não ter se posicionado. Então, esse é um aspecto. Agora, a questão histórica, que é mais difícil de fazer, né? O que que acontece? Nenhuma coisa ao longo do tempo vai se repetir da mesma maneira, porque as estruturas da história humana mudam ao longo do tempo. Quer dizer, o mundo que nós vivíamos lá na Segunda Guerra Mundial, as estruturas políticas, econômicas, culturais, e sociais são, de uma grande medida, diferentes do mundo hoje, né? Por exemplo, naquela época nós não tínhamos a ONU, né? Um organismo acima de todas as nações que define as relações, né? Leis que vão regular as relações entre os países. Se vocês forem ver a ONU, existem leis que regulam como você pode fazer uma guerra, que tipo de arma você pode usar. Ah, Tchau, mas muitos países não cumprem isso. Não cumprem, mas pelo menos você tem isso. E o fato de não ter naquela época já muda um pouco o jogo. Então é o seguinte: o que que é o genocídio? É você matar em um território uma população de maneira sistemática ou retirar ela do seu território, né? Fazer uma limpeza étnica. Israel vem fazendo isso, já vem fazendo isso aí pelo menos umas 2 décadas, de uma maneira extremamente irregular, né? Você pega lá na região na Palestina, Israel, você tem ali basicamente campos de concentração. Então, você dizer que não é o genocídio, né? Aí é forçar uma barra para dizer que o Estado de Israel não vem matando, né? Já mataram 30 mil, 100 mil, entre mortos e feridos, 100 mil. Precisa de mais quantos indivíduos, né? Para definir o que é genocídio, né? Foram 30 mil de ações organizadas militares, é, no sentido de atingir os palestinos. Ah, mas é porque o Hamas usa eles de escudo. Muitas vezes, nas próprias transmissões que você pega aí dos vídeos na internet dos ataques de Israel, não tem ninguém do Hamas, né? É só destruir território, expulsar a população ou matar propriamente a população. Aí podem falar assim, a gente pode comparar com os nazistas? Obviamente, eles não são tão organizados quanto os nazistas, nem podem ser. Porque aí, se, por exemplo, se Israel começa também a botar câmara de gás, aí também é demais. Mas que eles fazem como os nazistas, com um planejamento estratégico de você empurrar a população para fora de um território e matar grande parte dela, isso está sendo feito, né? A única diferença, né, que no caso os nazistas assumiu isso como política de Estado, explicitamente. Agora, Israel se esconde o quê? Atrás de dizer que existe um conflito, células terroristas que ameaçam a integridade de Israel. Então, essas ações são ações militares, não de limpeza étnica. Mas se a gente for ver as evidências empíricas de como as pessoas estão sendo mortas e retiradas do seu território, aí não restam dúvidas. Então, assim, o Lula não é historiador, ele é um político, mas de certa maneira o quê? Ele está razoavelmente certo, a gente pode interpretar que sim, né? Então, assim, é basicamente o seguinte: a imprensa brasileira, ou você que defende que esteja errado, o que que falta para definir genocídio? É Israel organizar câmaras de gás e comboios de palestinos, como os nazistas faziam, para levar os palestinos para uma câmara de gás, todos morrerem, né? Então, assim, é uma questão, acho que de análise, acho que é bem, assim, objetiva. Não tem tanta interpretação para isso, né? Agora, a gente entende o posicionamento da oposição brasileira e etc, mas assim, eu fico extremamente decepcionado com a análise da imprensa brasileira. Assim, é de um baixo nível intelectual, pelo amor de Deus. Então, passa esse vídeo para frente. Um abraço, até a próxima.